Olá, é uma alegria estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade à discussão desse tema que é tão importante: gestão de conflitos e técnicas de negociação. É interessante fazermos uma rápida retrospectiva para linkarmos com o conteúdo do dia de hoje, relembrando alguns pontos importantes que já foram comentados aqui. O que diríamos? É que o mundo ele tem mudado muito rápido e as pessoas têm uma tendência a sempre resistir ao novo. E é bom a gente lembrar também que quando falamos de pessoas, elas são hoje o grande diferencial em qualquer organização moderna. Por quê? Porque só as pessoas criam, inovam, dão resultados. Só as pessoas realmente constroem uma nova realidade. E é tão interessante porque se a gente fala do valor, da importância do ser humano hoje numa organização moderna, porque se descobriu que uma organização é feita para pessoas e por pessoas. Então, nós vamos aqui ter o grande paradoxo que se o ser humano é o grande diferencial, também o ser humano precisa ser tratado com muito carinho, porque também é aqui que encontramos os maiores desafios, né, na comunicação entre as pessoas. Então, o que nós já comentamos sobre isso? Que o ser humano são todos diferentes, né? Cada ser humano é único. Tem suas individualidades, sua maneira de ver a vida, seus valores, sua posição diante das coisas. Então, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E se a gente parar para pensar, ninguém é igual a ninguém. Você não tem uma íris de olho igual a outra. O ser humano é único na sua individualidade, na sua capacidade de ser. E isso é uma constatação que a gente tem que observar. E outra coisa que temos que também observar é que o ser humano nós precisamos desenvolver uma das maiores habilidades de interação humana, que é a nossa capacidade de comunicar com pessoas diferentes. E nesse encontro entre seres humanos, nessa interação, nós temos como o que é muito comum, conflitos que surgem, determinados justamente por essa percepção diferente das realidades. Né? Então, por isso que os conflitos precisam ser bem geridos, bem administrados, para que eles não impactem tanto nos resultados institucionais. E é interessante observar que quando a gente fala em conflito, nós precisamos que o líder, o gestor, seja realmente quem assuma a gestão desses conflitos das equipes de trabalho. Então, nós vamos dar continuidade sobre esse tema, em cima do que a gente já comentou, só enriquecendo agora, né, um pouco mais sobre o tema. Então, algumas dicas importantes na gestão desses conflitos. Ter sempre foco na solução e não no problema. O ser humano não é o problema, o ser humano é parte da solução. Então, encontrar no ser humano a grande possibilidade de gerir esses conflitos, complementar esses olhares, essas percepções. Outra coisa importante, escute todas as partes envolvidas. Não tem uma visão parcial, tem uma visão mais inteira, mais integral, para você entender exatamente o que está acontecendo. Porque cada um tem a sua visão, vê seu lado. Mas se você ouve todas as partes que estão envolvidas, você vai ter uma melhor percepção do todo. Colocamos também outro item como buscar a conexão. Isso aí é importantíssimo. Usar a empatia porque ela favorece e fortalece as relações. Lembrando que a empatia é uma grande habilidade, que é a nossa capacidade de colocar no lugar do outro, para você perceber como é que o outro está vendo, como é que o outro está sentindo aquela situação. E também, quando estiver falando com alguém,
ouça nos olhos da pessoa. Porque aí você vai tendo elementos para identificar o que a pessoa está falando, o que a postura corporal está ali validando ou não o sentido da informação. Colocamos também outro item, outra dica muito importante, que é seja rápido na solução de conflitos. Se você não tiver uma certa agilidade, líderes, o problema pode se arrastar, se ampliar. Então, seja bastante rápido, mas também mantenha sempre a calma, a tranquilidade, o equilíbrio. Como nós falamos ontem aqui, a questão da inteligência emocional. Equilíbrio, para lidar com as emoções do outro e com as suas emoções próprias. Enxergue além do problema. É o que a gente disse aqui. Muitas vezes eu tenho uma visão só de cima, parcial do problema. Às vezes eu tenho que ir mais fundo, mergulhar um pouco mais para ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. E buscar, obviamente, as melhores soluções ou rapidamente as soluções. Construa, é muito importante esse ponto, construa com as partes envolvidas as soluções. Todas as vezes que você envolve as pessoas para que elas encontrem também as soluções, elas realmente se engajam, elas se envolvem, elas se comprometem. Por quê? Porque elas são participantes ativos nesse processo. E sempre buscar descobrir o seu lado educador, aprender sempre. Embora nós façamos muitas negociações e administramos muitos conflitos no dia a dia, chegam a dizer que nós, em média, passamos 2 horas por dia gerindo conflitos, em média, olha o quanto que a gente tem no final, em termos de tempo. Então, nós temos que aprender e aprender sempre. Aprender, inclusive, com os erros. Ao final de cada processo, avaliar, reavaliar. O que eu faria diferente daqui para frente, uma próxima oportunidade? E assim você vai aprimorando a sua capacidade de gerir conflitos. E principalmente gerir os conflitos que muitas vezes estão dentro de nós. Porque isso é importante lembrar. O conflito que vemos lá fora, muitas vezes ele está dentro de nós. Nós só projetamos lá fora o que temos aqui. Então, descobrir esse lado educador e buscar a perfeição. Embora a perfeição é uma impossibilidade, porque nós somos um ser ainda em construção, inacabado, mas nós devemos nos esforçar para alcançar a perfeição que não existe. Então, na verdade, a gente compara isso como se fosse um horizonte. Então, quando você está querendo alcançar o horizonte, você caminha. E quanto mais você aproxima, mais ele se afasta. E aí você olha e diz, não vou conseguir nunca. Qual o objetivo do horizonte? O grande objetivo do horizonte é nos fazer caminhar. Sempre buscar o nosso aprimoramento, como pessoas, como profissionais e pessoas relacionando com pessoas e tirando deste relacionamento os melhores resultados possíveis, com foco nos objetivos e missão institucional. E para que nós tenhamos uma participação ativa nesse processo, nós precisamos da presença dos nossos líderes. Então, o grande diferencial hoje são os líderes, porque eles estão extremamente transformadores. Eles mudam realidades, eles têm essa capacidade de transformar organizações, transformar pessoas, porque são exemplos. Estão ali à frente de equipes de trabalho, equipes inspiradoras. Então, e o líder é inspirador. Então, nós temos que ter foco nas pessoas e nos resultados. Lembrando que as pessoas é que geram os melhores resultados. E sobre o comando de um regente inspirador, motivador, nós vamos conseguir desafios todos sendo derrubados nesse processo. E é bom lembrar que quando a gente pretende ser líder
de uma equipe ou ser líder de outras pessoas, e nós somos, muitas vezes somos líderes da nossa família, quantos conflitos temos que administrar entre irmãos, entre pais, entre filhos, com esposa? Quer dizer, isso é um papel que nós desempenhamos naturalmente na nossa vida. Nós somos líderes naturais, onde você estiver. Né? Então, antes de sermos líderes de alguém, comecemos por sermos líderes de nós mesmos. Por estar nos administrando, gerenciando emoções, sabendo gerenciar os conflitos internos que muitas vezes moram dentro de nós mesmos. Então, sermos líderes de nós mesmos. Aí sim, nós estaremos prontos para liderar pessoas e equipes. E dentre os vários líderes que o mundo já conheceu e já viveu e já passam e já passaram por aqui, nós gostaríamos de apresentar um líder que é reconhecido o líder maior, na figura do Jesus Cristo, em toda a sua capacidade de ser educador, de inspirar, de transmitir em cada mensagem, em cada palavra, algo que vai enriquecer o outro, que vai agregar algo para o outro. E esse ser tão especial, que nós temos como referência, até porque o mundo se modificou, ou teve seu marco a partir dele. Nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele foi um marco que mudou um pensamento, que mudou uma forma de agir. Se antes nós tínhamos como referencial olho por olho, dente por dente, chega uma nova proposta do amor, da conciliação, do perdão. Então, temos aqui como um líder inspirador. E ele conseguiu transformar 12 pessoas comuns, pessoas que às vezes com medo, inseguras, transformar essas pessoas em 12 santos. E um dos grandes ensinamentos do grande mestre é justamente a questão da liderança servidora. Quando ele abaixa e lava os pés dos apóstolos, ele não se colocava acima, mas ele se colocava a serviço das pessoas. Então é o chamado líder servidor. E esse é o nosso papel como líderes, servir a equipe, servir as organizações que trabalhamos e conseguir ali, por meio das pessoas, através de todas as divergências e dificuldades de convivência, que é ali que eu vou conseguir os melhores resultados. Vencer desafios, gerir conflitos, promover negociações de sucesso e conseguir os melhores resultados. Bem, e nós falamos ontem um pouco sobre o feedback, muito importante na comunicação entre as pessoas, que é justamente o retorno da nosso desempenho, da nossa comunicação, do nosso entendimento. E o entendimento também do outro sobre a questão. Quer dizer, então a comunicação ela é uma via de mão dupla. Ela vai e ela vem, como a gente disse aqui, onde você tem interagentes atuando em cima de uma mensagem, buscando tornar a mensagem comum. Então o feedback te permite esse retorno, de você ter essa posição do que o outro está pensando, do que o outro está sentindo, como o outro está vendo as coisas. Então ele é importante e importantíssimo. E ele é um processo de ajuda para a mudança de comportamento. É a comunicação a uma pessoa, a um grupo, no sentido de fornecer informações sobre a sua atuação e como essa atuação está afetando outras pessoas. Então, o feedback eficaz, dado com técnica, com bastante cuidado, com respeito pelo outro, ele é de grande ajuda para que pessoas e grupos possam melhorar o seu desempenho e alcançar, sem dúvida alguma, os maiores e melhores resultados. Então, é essa devolução. O feedback tem esse papel, é uma devolução sobre o desempenho, às vezes no trabalho, ou às vezes em termos de atitude, em termos de comportamento, com o objetivo de promover o crescimento e o amadurecimento profissional. Então, ele tem que ser visto sempre como uma forma construtiva de relacionamento, uma forma construtiva de comunicação.
Bem, e algumas dicas nós comentamos hoje, vamos complementar, né? Vimos ontem, vamos complementar hoje, que diz que para que ele seja bastante eficaz, o feedback precisa ser claro, para nós termos certeza de que a comunicação foi precisa, que o outro realmente entendeu a minha posição, né? Entendeu a minha proposta, entendeu a minha forma de expressão. E dirigido a comportamentos que o receptor possa modificar. Eu não vou propor nada que não seja atingível pelo outro. E vimos também que uma das grandes regras de ouro no feedback é que a crítica, porque nós vamos focar aspectos a serem melhorados, ela deve ser dada sempre de uma forma reservada, individualmente, para não expor a pessoa. Mas o elogio sempre em público. Então pode ser dado em qualquer momento, em cima de ações, de comportamentos observados, né, pelo líder ou por qualquer outra pessoa nesse processo. E dentre as várias habilidades de comunicação a serem desenvolvidas para termos os melhores feedbacks possíveis nesse processo de interação humana, nós vamos aqui lembrar a paráfrase. O que constitui a paráfrase? É uma forma de você dizer, né, com as suas palavras o que o outro disse. A paráfrase vai envolver muita atenção, uma escuta ativa, sem julgamento, sem colocar palavras na boca do outro, e uma grande empatia. É como se realmente eu captasse o que o outro pensa, o que o outro sente, e eu tenho uma forma de retornar isso de forma que ele vai verificar que houve realmente entendimento da mensagem. Então, 2 benefícios principais decorrem da paráfrase. Primeiro, um aumento da precisão na comunicação, porque quando eu peço para que a pessoa repita o que foi que ela compreendeu, aí vai gerar um entendimento mútuo da mensagem. Eu vou checar e vou verificar que você realmente entendeu o que eu disse, o que foi passado, o que foi comunicado. E também no ato da paráfrase em si, ela transmite um sentimento. O que o outro percebe é um interesse sobre ele, uma preocupação em ver que ele está vendo as mesmas coisas que você. Então gera uma sintonia muito grande entre as partes nesse processo. Outra habilidade também de comunicação que ajuda muito nesse processo é a descrição de comportamento. O que é isso? É quando você vai dar o feedback, você não vai usar pensamentos julgadores, rótulos, mas sim você vai relatar com muita especificidade, né, as ações observáveis, sem fazer julgamento ou generalizar motivos, traços de personalidade, não há julgamento. Outro item também que ajuda muito na comunicação ao dar feedbacks é verificação de percepção. É uma forma de você verbalizar sobre o que o outro está sentindo, para verificar se ele está compreendendo sentimentos além do que as palavras estão revelando. Então, é perceber sentimentos que estão dentro da pessoa. E ainda uma quarta habilidade muito importante é a descrição desses sentimentos. Então, você verifica a percepção, é isso mesmo que a gente está entendendo, é isso mesmo que você está sentindo, né? E aí você tem condições de identificar esses sentimentos verbalmente, expressar isso. Por exemplo, quando eu digo, eu gosto de você, eu estou tendo a oportunidade de expressar esse sentimento e revelar isso ao outro. Bem, e nós colocamos aqui alguns exemplos de paráfrase, que é aquilo de repetir com as suas palavras o que o outro disse. Por exemplo, você está conversando com a pessoa, aí a certa altura você diz assim, Mário não serve para gerente. Então você teve uma percepção dessa frase, dessa expressão. Ele não serve para gerente. Então você pode, através da paráfrase, repetindo, dizer para a pessoa, peraí, você está me dizendo que Carlos não é honesto? Aí a pessoa, não é nada disso que eu estou querendo dizer.
Então você está dizendo que ele não sabe muito bem gerenciar conflitos? Ah, sim, é isso que eu estou dizendo. Que ele tem uma certa dificuldade em gerir os conflitos que aparecem no dia a dia. Então você, com essa abertura, você vai tendo condições de entender realmente o que o outro está expressando. E aí nós vamos ter uma comunicação muito mais precisa. Lembrando que as grandes falhas organizacionais são justamente falhas na comunicação humana. É aqui que estão as maiores raízes dos maiores problemas, que vão gerar conflitos, confrontos, né, e dificuldades nos relacionamentos. Por exemplo, quando você disse assim, João, você está negativista e contrariando Henrique o tempo todo. Você percebe que há um julgamento, uma acusação? Você está negativista, contrariando Henrique o tempo todo? Aí eu posso perguntar, você está querendo dizer o quê? Que está havendo interrupção na fala do outro? Que eu estou contradizendo quando ele disse isso, eu o contradisse? Então, na verdade, é uma forma de você, ali no diálogo, na troca, e tendo essa percepção, e clarificando o que o outro realmente está querendo dizer e expressar. Quando eu digo, por exemplo, isso aqui é um rótulo puro. Marcos, você é muito rude. Quer dizer, isso é um julgamento. Como é que a pessoa recebe? Não recebe. São formas de comunicar extremamente violentas. Eu posso dizer, olha, eu tenho percebido quando você participa de reuniões, que muitas vezes você reage dessa forma. Aí você não está usando um rótulo, você não está usando um julgamento. Você está simplesmente exemplificando em que situações a pessoa às vezes foi mais polêmica, mais violenta com o colega. E a pessoa tem possibilidade de entender, de pensar sobre o assunto, de se observar e decidir mudar de comportamento. Porque essa decisão é absolutamente individual. O que podemos fazer é dar as condições para que o outro perceba esse comportamento, né, que está ocorrendo e que você olhou e percebeu também. Bem, e também nós temos aqui algumas perguntas que nós podemos fazer, né, a nós mesmos, né, ou uma avaliação, né, do nosso, de uma forma de solicitar um feedback mais específico. Então, é um exercício de reflexão que vai nos levar àquele crescimento que a gente falou, aquela busca daquela perfeição. Sermos melhores, mais precisos, mais isentos e termos ali os melhores resultados. Porque as pessoas vão mudar comportamento, mudar atitude com o meu auxílio, com a minha percepção. Por exemplo, eu ouço de forma atenta e compreensão o que os outros dizem. É uma reflexão. Eu faço isso, ou quando o outro está falando comigo, eu estou pensando em 1000 coisas diferentes. Às vezes tem pessoas que você está falando e ela parece que viaja. Aí quando você fala alguma coisa de interesse, ela fala, o que foi que você disse? Então, naquele momento, você tem uma clara percepção de que a pessoa não estava realmente concentrada, né, e ouvindo e acompanhando todo o seu raciocínio. Outra reflexão que podemos fazer. Eu assumo a liderança quando necessário. É bom a gente deixar claro aqui que a liderança, ela não está diretamente ligada a cargo. A liderança é uma posição que você assume no grupo. Então, ela nasce muitas vezes da necessidade do grupo. Às vezes não é um gestor que é o líder, às vezes é um colega com mais sensibilidade que consegue fazer todo esse desenvolvimento. Mas o ideal é que nós tenhamos o gestor líder, porque tem o poder do cargo, que ele tem por exercer aquela função, e o poder pessoal, porque a liderança é um poder pessoal, uma influência que você tem sobre as outras pessoas, uma capacidade enorme de inspirar outras pessoas. E você inspira um colega, você inspira um filho. Muitas vezes nós temos esse papel naturalmente na nossa vida.
Somos líderes em potencial. Ninguém nasce líder. O líder forma. Ele, na verdade, é construído no dia a dia, adotando posturas, atitudes e comportamentos de liderança. Outra coisa, eu sou muito passivo no grupo. O passivo, a pessoa não se manifesta, não expressa. Às vezes tem uma ideia maravilhosa, mas não coloca. Ninguém sabe, ninguém vai ouvir. Então, começar a desenvolver a nossa capacidade de expressão em vários momentos do dia a dia. Por exemplo, eu evito conflitos em vez de enfrentá-los. Muitas vezes, não enfrentar os conflitos, você está aumentando, potencializando e gerando ali um problema maior, que pode representar no final uma ruptura no relacionamento, porque não são conflitos que foram administrados, né? Eu aceito pontos de vista contrários aos meus. Eu tenho essa capacidade de ouvir uma crítica e de receber aquilo como uma forma de pensar e mudar a minha maneira de agir. Isso me faz crescer. Então, ter essa humildade para receber e essa coragem para colocar em ação. Isso vai te levar muito longe. Eu dou apoio aos outros. Eu sou aquela pessoa que dou esse suporte. Muitas vezes, fazer um comentário, promover com que o outro reflita, é uma forma de dar apoio. É uma forma, inclusive, de fazer o outro ser melhor. Eu recebo com naturalidade expressões de afeto, um elogio que chega, ou eu fico querendo me justificar ou não receber. Eu costumo revelar claramente, é mais um item, meus pensamentos e sentimentos. Eu consigo expressar isso para as pessoas, meus pensamentos, meus sentimentos. Então, são coisas, são feedbacks que a gente está se dando. Então, é uma autoavaliação. Nós falamos também que nas parcerias, nas negociações, nos relacionamentos, nós temos algumas posturas que são mais construtivas do que outras. Então, por exemplo, vimos que naquele primeiro quadrante, aqui, a verdade com amor é a melhor opção. Por quê? Porque é na verdade com amor que eu expresso um conteúdo verdadeiro e uma forma amorosa. Então, este aqui, é a melhor opção. Quando o que você está falando é verdadeiro, é baseado em fatos, e a forma é amorosa. Não estou querendo te humilhar, te ridicularizar, não é essa a intenção. A forma é amorosa, é compassiva, não é violenta. Vimos também que verdade com desamor, às vezes o conteúdo é até verdadeiro. Foi observado, foi percebido, foi explícito, mas eu não faço de uma forma amorosa. Às vezes eu sou ríspida, eu sou violenta, ou eu faço isso na frente de outras pessoas, por exemplo. Mentira com amor. Às vezes o conteúdo não é verdade, que leva o outro a duvidar do que você está falando. Se eu chego e digo, nossa Maria, tudo que você faz é perfeito. A pessoa pode até no primeiro momento gostar de um elogio desse tamanho, mas vai gerar no fundo uma desconfiança. Tudo? Não tem um ponto que pode ser melhorado, que pode ser apontado? Porque se ela comete um monte de erros e você está dizendo que tudo está maravilhoso, ela vai continuar e não vai haver evolução, não vai haver mudança de comportamento e atitude. E o pior feedback é mentira com desamor. O conteúdo não é verdadeiro, eu estou julgando, eu estou exagerando, estou potencializando o que não aconteceu e a forma é violenta, é agressiva, magoa e com certeza vai gerar rompimento de relacionamento. Vimos uma das técnicas mais eficazes de feedback, que é a técnica do sanduíche, em que você parte de simbolicamente 2 fatias de pão e um recheio no meio. A fatia de cima, você faz um comentário favorável, positivo da pessoa, um ponto positivo que você tem observado. No meio, você faz a observação, um ponto a ser melhorado, a ser modificado. E a última
fatias de pão, fechando ali o sanduíche, é onde você faz realmente uma convocação, um apelo. Eu conto com a sua ajuda, vamos lá, vamos colocar isso em prática. Isso aí vai te tornar melhor ainda do que você já é. É hora de você fechar bem, né, a crítica que foi ali trabalhado no recheio. Então, como a gente fala, é uma forma de você atenuar as feridas, soprar as feridas que ficaram abertas com observação, né? O ponto de melhoria. Então, é importante também, além do feedback, hoje tem uma outra técnica mais moderna, porque o feedback ele trabalha em cima de uma ação passada, buscando corrigir no futuro. Já o feed-forward é um irmão muito próximo do feedback. Ele tem uma intenção muito diferente. Ele tem uma prevenção de erros, porque ele minimiza erros que poderão acontecer no futuro. Então, você dá sugestão ao outro para comportamentos e atitudes para ser usados futuramente. Então, fica interessante porque já fica focando na ação e não na pessoa, porque a ação ainda não aconteceu. Seria uma coisa preventiva. Por exemplo, você tem um profissional que trabalha, por exemplo, na parte de vendas. E aí esse profissional vai ser promovido para ser o gerente. Então, por exemplo, para ele desempenhar o papel de vendedor, ele tinha que ter algumas competências em termos de atitude e habilidade. Só que para ele ser agora um gerente, novas habilidades, novas atitudes, novos conhecimentos terão que ser aprendidos. Então, não esperar que a pessoa erre para depois dar o feedback, mas prevenir. Olha, para ser um gerente, você vai precisar disso, 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 disso. Trabalhar a pessoa para ela já entrar na função preparada e atuar de maneira mais assertiva, né? Então, se o feedback é baseado no passado, o feed-forward é baseado no futuro, o que vem pela frente. É bastante dinâmico, é expansivo e a pessoa recebe muito melhor, porque tudo que vai ser apresentado a ela serão comportamentos e atitudes que ainda vão ser utilizados. Então, previne muito erros antes que eles ocorram. Bem, e quando a gente fala em dar feedback, em ser verdadeiro, quer dizer, aí se constrói uma relação baseada em muita confiança. Às vezes a pessoa ouvir uma observação, um ponto, né, no seu comportamento, na sua atitude, que poderia ser melhorado, num primeiro momento ela reage um pouco, né, ela é natural. Às vezes não é a você. Às vezes não é pelo que você está falando, mas é diante daquela situação que a incomoda. Não é com você. Porque no final, se for bem trabalhado, se for uma ação focada na confiança, de uma forma real, verdadeira, vai gerar uma construção de um relacionamento mais sólido e principalmente focado na confiabilidade. E é interessante que cada relacionamento humano a gente compara como se fosse uma conta bancária. Quando você investe, você deposita de uma forma positiva, você vai viver sempre em crédito. Então, a confiança é algo que se conquista. Não é algo que eu confio, não. São ações, são comportamentos que eu vou levando o outro a acreditar que pode confiar em mim. Então, ali você é uma conquista. Agora, por outro lado, se você só saca da conta, comportamentos e atitudes vão levar a uma debilidade, você vive em débito. Então, é muito interessante a gente sempre pensar nisso, em ser alguém que está sempre investindo, sempre contribuindo, gerando esse clima de confiança. Então, confiança é igual, quando a gente fala em um ambiente de trabalho, cumprir rigorosamente acordos estabelecidos e aumentar, assim, o saldo na nossa conta corrente emocional. Então, por exemplo, se você sempre cumpre
com o que você promete, você vai ter uma imagem, né, já sólida, positiva, de alguém confiável. Confiável, posso confiar. E é bastante interessante quando a gente fala as estratégias nessa abordagem, que nós temos, por exemplo, a assertividade. Quando nós falamos aqui, assertividade é o grau em que cada parte procura satisfazer os seus interesses. Então, ser assertivo é ir direto, é ser honesto, é ser sincero na sua expressão, mas está muito ligado à satisfação de interesses da pessoa. Junto a isso, nós temos a questão da cooperação. A cooperação já é um grau em que cada parte se preocupa ativamente com o interesse da outra parte. Nós vamos perceber como isso é significativo no processo de negociação, porque mudou totalmente os conceitos sobre negociação a partir de um tempo para cá. Não sempre foi assim, mas agora é a nova forma de negociar, estabelecer relações de confiança, relações de casamentos longos, relações duráveis. E isso exige do negociador 3 pontos muito importantes. Por exemplo, muita habilidade de relacionamento humano, de interação com o outro, muita habilidade de comunicação. Como outro ponto, conhecer um pouco da tecnologia da negociação, que é a grande, vamos dizer assim, possibilidade de resolver conflitos. É através da negociação. Essa técnica riquíssima, que faz parte da nossa vida, porque nós negociamos o tempo todo. Você negocia o dia todo, às vezes nem percebe. Às vezes você está no trânsito, está aqui, vai ter que entrar na primeira esquerda, mas você está na faixa do meio. Muitas vezes você tem que negociar com o motorista ao lado. Às vezes uma negociação só, não verbal, você olha para a pessoa, você faz um gesto e ela, de outro lado, ela dá o retorno, dá o feedback, né? Não, pode ir, né? Faz um sinal. Tem gente que às vezes não está aberto para negociação, você tenta dar aquela olhadinha e aí a pessoa finge que está olhando para frente. Você percebe que ela está te vendo, mas ela faz questão de mostrar que não está te vendo. Então, quando ela não está aberta para negociar, esqueça. Tá? Dê uma volta, mas você não vai contar com aquela ajuda ali. Não houve parceria. Então, a técnica de negociação está focada numa negociação mais, vamos dizer assim, trabalhada em planejamento, em execução, usar técnica, usar estratégias, táticas, né, para conseguir resolver os maiores impasses. E dentro de tudo isso também, o conhecimento do negócio. Que negócio é esse? Quanto mais informação você tiver, melhor você vai negociar. E é sobre isso que nós vamos falar.